Oi, meu nome é Karina, eu sou estudante de medicina, mas hoje eu não vou falar sobre medicina, eu vou falar sobre enxaqueca. Eu separei 10 perguntas para eu responder sobre a enxaqueca, porque eu quero falar, na verdade, sobre um medicamento que é esse daqui. Eu não sei se eu posso mostrar o nome, mas enfim, eu vou falar o nome. Ele é uma injeção que eu tomei para enxaqueca, eu tomei 3 doses e eu quero contar um pouco sobre como eu descobri esse medicamento, quem me prescreveu, por que me prescreveu e porque eu sei que, como eu tenho enxaqueca, ou tinha, eu sei que é muito, muito ruim e eu não quero que as outras pessoas continuem tendo esses episódios, continuem passando por isso, por falta de informação, igual eu estava passando por episódios bem frequentes e fortes de enxaqueca, e eu sei que isso tira totalmente a qualidade de vida e eu não quero que as outras pessoas também sofram com isso. Então eu separei algumas perguntas para eu responder, para tentar ajudar vocês sobre como era antes de eu tomar esse medicamento e depois que eu descobri esse medicamento. Então vamos lá. A primeira pergunta: quando você começou a sentir os primeiros sintomas da enxaqueca e como ela afetava a sua vida diária? Eu tenho 25 anos, os primeiros sintomas de enxaqueca tiveram início em 2014, quando eu estava no ensino médio, e eu lembro que eu tinha umas crises muito fortes nesse ano, começou com crises muito fortes, que os medicamentos convencionais, como o dipirona e o ibuprofeno, não cortavam, e eu comecei a tratar nesse ano de 2014 tomando o topiramato. Ajudou por um tempo e depois eu até suspendi, se eu não me engano, foi por conta própria, depois de acho que de um ano de tratamento. Mas o início de tudo foi quando eu comecei a tomar um anticoncepcional. Eu não tinha enxaqueca, eu tinha dor de cabeça inicialmente, desde pequena, seja por questões de visão ou por barulhos ou outras coisas que me incomodavam. Eu já tinha essa suscetibilidade a ter dores de cabeça, mas a enxaqueca em si eu não tinha. Então, para mim, ela começou depois que eu comecei a fazer o anticoncepcional e ninguém nunca me falou isso. Então, se você toma anticoncepcional, pensa que pode ser por a sua enxaqueca pode ser por conta do contraceptivo hormonal. Quando eu fazia então esse primeiro tratamento com o topiramato, eu também fazia sessões de fisioterapia. Eu busquei essa fisioterapia mais especializada em outra cidade, não era no meu município, foi em outra cidade e eram sessões particulares, então eram sessões mais caras. Tive que pagar um bom dinheiro para essas sessões de fisioterapia. E ela trabalhava principalmente o trapézio e mais, eu não sei exatamente, na cabeça alguns pontos que são pontos bem inflamados, em que a fisioterapeuta apertava esses pontos e eles irradiavam dor para toda a cabeça, pressionando o músculo e fazendo a enxaqueca tensional. A minha enxaqueca é enxaqueca tensional. Eu sou muito alta, então eu tenho uma postura, então eu tenho essa questão de ter poucos músculos fortes nas costas e de sempre ser mais tortinha, o que contribui para esses pontos de inflamação piorarem. Então, na época, era para eu ter começado com pilates, uma academia para fortalecer os meus músculos das costas, não ficar segurando os ombros próximo à cabeça, deixar a postura mais certa, me manter posturada e fazendo atividade física e suspender o anticoncepcional, né? Mas não foi feito isso na época. Na época, então, eu só comecei o tratamento com topiramato. Tinha uma outra substância no medicamento, mas eu não lembro qual era agora. Era um medicamento que eu fazia até manipulado e as sessões de fisioterapia. Isso ficou, acho que por uns 2 anos nesse tratamento. Aí eu melhorei. Eu consegui manter, tirar o topiramato, eu acho que foi por conta própria, tirei o anticoncepcional, nunca mais tomei. As sessões de fisioterapia eu tive que parar de fazer porque mudei de cidade, aí ficava mais longe ainda para eu voltar para essas sessões e também por causa do custo. Então, depois de uns 2 anos que a minha enxaqueca começou, eu tive uma melhora.
com o tratamento. Depois ela voltou. Ela voltou de uma forma mais fraca inicialmente, então eu conseguia controlar com os medicamentos que eu comprava na própria farmácia, como aqueles medicamentos convencionais. Eu vou citar uns nomes aqui de alguns dos medicamentos que eu cheguei a tomar. Então eu controlava com ibuprofeno, com naproxeno, com paracetamol, dipirona e os outros derivados de ergot que eu comprava na farmácia mesmo, como café ergote ou os outros que só tomam, eu não lembro o nome agora, só tomam 2 comprimidos e aí resolve. Eu conseguia controlar, só tomando esses medicamentos mais convencionais. Mas chegou um tempo em que isso ficou insustentável e eu estava tomando. Isso é recente agora, né? Foi piorando com o tempo. Eu fiquei até bastante estável, porque depois eu comecei a fazer pilates, eu comecei a fazer academia, então eu conseguia me manter mais relaxada, né? Menos ansiosa, vamos dizer, ansiosa dos músculos, porque ansiosa da cabeça nunca fui ansiosa, não tenho diagnóstico de transtorno de ansiedade. A minha espécie de ansiedade, para mim, se manifesta no meu corpo com essas tensões musculares e com a enxaqueca em si. Então, eu fazia atividade física, eu estava na academia, eu estava no pilates, a minha alimentação estava boa, e isso estava controlando a minha enxaqueca, mas com o tempo essas enxaquecas deixaram de ser controladas por essas atitudes que eu estava tomando. Então, além da eu além da academia e do pilates, que eu diminuí ou até parei de ir, eu também comecei a me alimentar um pouco mais mal, né? A alimentação não estava tão saudável assim. Tinha muito chocolate, eu amo chocolate. Eu estava comendo muito chocolate e doce, açúcar, enfim, eu estava comendo bastante errado. E esses alimentos contribuem, né, para enxaqueca, para inflamação. Então eu tive que suspender esse tipo de alimento também. Aí, como nessa época, isso há uns 2 anos começou a piorar, no último ano foi terrível, eu busquei novamente um neuro para me ajudar, me passar um medicamento que eu pudesse tomar todos os dias, apesar de eu não gostar de tomar medicamento todos os dias, de fazer esse tipo de tratamento, eu não tive escolha, eu tive que fazer porque estava insustentável, não estava aguentando mais. E aí eu busquei essa ajuda. Eu comecei novamente o tratamento com topiramato, comecei com 50, não consegui manter 50, tive que aumentar para 100. E só que com 100 eu estava tendo muitos efeitos colaterais. Se você pegar a bula do topiramato e ler os efeitos colaterais, você pode dar um check em praticamente todos. Eu estava tendo praticamente todos os efeitos colaterais do topiramato. Eu busquei ajuda de novo num outro médico, neurologista, para tirar esse medicamento, para testar outro tipo de medicamento. Só que também me deu muito efeito colateral. Ele me passou um medicamento manipulado que foi horrível, foi terrível. Eu tinha os piores efeitos colaterais possíveis e não estava controlando 100% as minhas dores. E durante esse tratamento eu ainda estava me alimentando mal, eu estava de forma irregular na academia e fazendo exercícios. E além disso, eu estava passando por uma fase do internato em que eu estava muito estressada mesmo. Eu estava tendo que estagiar num local que eu não gostava, num setor que eu não gostava, e eu tinha que ir para lá, porque não tem jeito, né? A faculdade não tem como largar, e medicina é pior ainda, que não tem como você colocar um atestado e não receber faltas. Então eu tinha que ir de qualquer forma, e eu já acordava com dor de cabeça por pensar que eu tinha que estar lá naquele lugar horrível que eu não queria estar. Isso também contribuiu ainda mais para as minhas crises. E os medicamentos convencionais não estavam funcionando, o topiramato já tinha suspendido, também não tinha funcionado, o medicamento manipulado também não estava funcionando, até que eu mudei de médico, eu fiz uma teleconsulta com um médico de São Paulo, em que ele pegou, né, colheu toda a minha história
E pensando em tudo que eu disse pra ele, todos os medicamentos que eu tomava, eu tinha efeito colateral, ele resolveu me passar essa injeção. Eu tomei 3 doses. Eu comecei esse ano, eu tomei uma dose tem 3 ou 4 meses já, e depois de um mês eu tomei mais uma dose, e depois de um mês eu tomei mais uma dose. Essa injeção aqui, eu vou tampar o nome, mas eu deixo na descrição. Ela vem com um medicamento aqui dentro, não sei se eu consegui tampar o nome. Ele é Galcanezumab, 120 miligramas por ml. Foi prescrito, então você tem que ter a prescrição para comprar. É um medicamento muito caro, não é barato, não é qualquer pessoa que consegue comprar, infelizmente. Talvez se você entrar com um pedido pelo SUS seja atendido, mas, enfim, no particular é um pouco caro, tem desconto na primeira compra. Pelo menos aqui na minha cidade, as 2 primeiras injeções que eu comprei saiu pelo preço de uma. Só que como eram 3 injeções, eu tive que pagar a terceira o preço total, o preço cheio. Mas tem esse desconto de primeira compra. Ela vem trancada com esse cadeadozinho aqui. Tem um cadeado fechado e um aberto. Aí você vira, você roda. Aqui não vai rodar porque ela já tá usada, né? Roda aqui, abre aqui. É tipo injeção de insulina. Aí tira essa parte branca da injeção, coloca a sua pele. Eu vou virar aqui para eu não me furar de novo. Coloca a injeção, essa parte aqui aberta, na tua pele e aperta esse botão verde aqui de cima. E isso ela dispara. É igual uma injeção de insulina. Isso me ajudou muito. Eu não conhecia, vem inclusive congelada, vem todos os manuais de aplicação, de como faz. E, enfim, a minha vida melhorou demais depois que eu conheci essa injeção. Vem sobre como aplicar. E a continuação do tratamento eu vou responder as outras perguntas ainda, é com o acompanhamento do médico e também com a vitamina B2. Tem um estudo que fala que altas doses de vitamina B2 especificamente, ela contribui para a prevenção da enxaqueca. Então, eu comecei a tomar a vitamina B2 também. Bom, acredito que tenha me ajudado, porque desde que eu comecei a tomar eu não tenho mais crises, porém, esse não foi o único tratamento que eu fiz. Não foi só a injeção e não foi só a vitamina B2. Eu voltei para academia, eu fiz fisioterapia, ainda faço quando sinto algumas dores, não chega a dar a dor em si, a enxaqueca em si, mas eu sinto dores musculares que sobem para a cabeça e apertam essa tensão, eu sinto, e eu faço fisioterapia ainda para essas dores. Quando eu começo a sentir, eu já marco, já faço, mas no início do tratamento, quando eu comecei com a primeira injeção, eu fiz toda semana, todos os dias durante 2 semanas, e alivia muito. Eu acho que assim, sem as fisioterapias, acho que a injeção em si não teria dado conta da dor. Eu acho que foi um tratamento conjunto que realmente fez diferença na minha vida. Além disso, eu também diminui o chocolate, o açúcar, os doces, os refinados, enfim, todo tipo de industrializado, açucarado, refrigerante, bala, chiclete, eu diminui drasticamente a quantidade. Eu não vou dizer que eu tirei tudo, porque durante algumas fases do meu ciclo menstrual eu ainda tenho vontade de comer chocolate. Então eu como, mas eu como pouco, bem menos do que antes. Um bombom ou 2, ou um pedacinho de chocolate. E em alguma festa, alguma coisa assim, que eu deixo para comer mais. Porque eu sei que eu vou querer comer bastante quando eu estiver nas festas. Então, por isso eu deixo de comer durante a semana no meu dia a dia normal para comer mais em uma festa, ou quando eu vou sair, ou quando eu tô nessa fase do ciclo menstrual que a gente quer um chocolate, né? Então, eu deixo de comer normal para comer só
mais pontualmente. Não tirei tudo. Gostaria de tirar tudo, mas ainda não tirei tudo. Eu ainda sinto falta do açúcar. Mas eu acho que foi isso, né? Os sintomas mais intensos que eu tinha, eu não chegava a vomitar. Era muito forte, as dores de cabeça muito fortes mesmo. Eu não conseguia ouvir coisas, eu não conseguia olhar para a luz. Eu só queria que aquilo acabasse, que aquela dor fosse embora e nada melhorava. E eu chegava num ponto de só chorar, me trancar, não fazer nada, só fazer as minhas atividades que eu era obrigada, como ir no estágio da faculdade e voltar para casa e morrer na minha cama. Ficar ali sem querer olhar para ninguém, chorando, querendo que aquilo acabasse. Eu já tinha tentado todos os tratamentos e inicialmente o que tinha funcionado foi o topiramato, mas isso só em 2014, atualmente foi péssimo. Como eu descobri, foi esse médico de São Paulo que me passou esse medicamento. Aqui na minha região, eu fui em 2 neurologistas que não conheciam, ou pelo menos não me prescreveram esse medicamento. Então eu tive que buscar fora alguém que resolvesse o meu problema. Isso aqui é uma recomendação médica, tá? Então, assim, se você não tem a recomendação, não se automedique. Isso aqui é um anticorpo monoclonal, então os efeitos colaterais são mínimos, mas ainda se trata de um medicamento, ainda precisa de uma receita médica. Eu comprei com a receita médica. Então você precisa consultar o seu neurologista, o seu médico. Você pode sugerir para ele, porque talvez ele não conheça, que ele pesquise, que ele procure, que ele entenda se aquele medicamento, se esse medicamento específico se encaixa para você, se adequa para você ou não, e a quantidade também, né? Para mim foram prescritas 3 injeções inicialmente e mudou a minha vida, mas pode ser que não funcione com você, tá? Então é um medicamento, procure a orientação de um médico, de um neurologista mais especificamente, para ver se esse medicamento é para você ou não. Quanto tempo levou para eu começar a perceber os efeitos desse medicamento específico, dessa injeção? 2 semanas, eu acho, que foi o tempo de eu também tomar a injeção e fazer a fisioterapia. A fisioterapia, como eu disse, me ajudou demais, 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 demais. Então, eu acho que sem a fisioterapia, talvez eu tivesse que esperar mais tempo para ver os resultados da injeção por ela só. Porque como a fisioterapia, ela alivia a tensão muscular e esse músculo mais relaxado, ele deixa de apertar o cérebro, de fazer a dor, de comprimir, e isso acho que ajudou, aliviou essa tensão, e a injeção ajudou no sistema por dentro, né, por dentro do corpo, na questão das células inflamadas que circulam no sangue, e ele se liga a essas células e deixa inativa o efeito da inflamação, inativa o efeito da dor, isso de forma sistêmica. Já a fisioterapia mais localizada, né, pro músculo. Então, acho que sim, acho que sem a fisioterapia teria demorado um mês. Com a fisioterapia foi menos tempo, e eu fiz 10 sessões, né, foi todos os dias durante 2 semanas. Como o Engalite mudou a frequência e a intensidade das suas crises? Eu não tenho mais crise desde que eu tomei. Eu sinto, às vezes, começando a apertar, mas eu já busco a fisioterapia. E outras dores que eu sinto não chegam a ser as dores de enxaqueca. Para mim são diferentes agora. São dores mais leves, ou são dores porque eu tô demorando para me alimentar, ou são dores porque eu fico muito tempo parada sem fazer um exercício físico, sem me movimentar, e isso para mim faz diferença. Agora, a enxaqueca em si, não tive nenhuma crise, não precisei tomar nenhum medicamento para enxaqueca. Inclusive, nenhum medicamento para dor de cabeça em si. Não me lembro de ter tomado nenhum medicamento para dor de cabeça em si desde que eu iniciei o tratamento. Isso tem 4 meses, 4 para 5 meses, né? A gente está no mês 9, então 4 para 5 meses, desde que eu comecei o tratamento. Você notou algum efeito colateral? Não. Na verdade, assim, não sei se foi um efeito colateral. Como é uma injeção, e é
na pele e no músculo, eu só senti a dor da agulha, mas foi uma dor suportável e ficou um pouquinho inchadinho, assim, mas logo desapareceu, não ficou nem um dia. E isso foi só na primeira, nas outras não. Eu apliquei a primeira em uma coxa, a segunda na outra coxa e a terceira foi na barriga. E na barriga eu quase não senti, embaixo do umbigo eu quase não senti dor. Na coxa doeu mais. Como você se sente em relação ao uso contínuo desse medicamento? Bom, eu não sei se eu vou usar continuamente, né? Eu tomei 3 injeções e pra mim eu acho que funcionou até agora, né? Eu tenho que voltar no meu médico para confirmar como vai continuar meu tratamento, mas além da injeção, a minha alimentação mudou. Então, eu pretendo continuar sem comer açúcar igual eu estava comendo, só eventualmente, só quando eu sinto a real necessidade do açúcar e quando eu como em menos quantidade. Você pretende continuar? Pretendo continuar com a minha alimentação, pretendo recomendar sempre que eu puder essa injeção. Para quem nunca tiver ouvido falar, eu recomendo. E conselhos e dicas, eu sugiro aplicar embaixo do umbigo, na barriga, né? Foi onde doeu mais. Aconselho esse medicamento para quem tem indicação, eu acho sim que é um bom medicamento. Mas, como eu disse, procure seu médico para saber se ele é um medicamento indicado para você. E sobre a vitamina B2, eu fiz uso durante um mês das altas doses da vitamina e eu ainda não fiz o exame de sangue para saber se ela está controlada ou não, né? Se eu estou num nível de intoxicação ou não. Mas pretendo fazer para saber. Mas eu tomo de vez em quando ainda. Assim, eu tomei certo durante um mês e fui diminuindo as doses até chegar na dose normal. E pretendo fazer o exame de sangue. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar que eu respondo. Posso talvez passar também o nome do médico com quem me consultei. Foi uma consulta particular, foi telemedicina. Foi por vídeo, então eu não precisei me locomover até São Paulo, até porque eu moro longe. E também a minha agenda não permite, né? Eu não consigo sair da minha cidade e ir para outra cidade sem um planejamento prévio. E como eu não estava conseguindo esperar, eu marquei uma consulta por vídeo mesmo. E eu acho que é isso. Eu vou deixar o videozinho também, eu já devo ter colocado aqui em algum lugar, da aplicação, de quando eu apliquei na minha perna, a primeira aplicação que eu fiz e doeu pra caramba. Mas assim, é só a picada da agulha que dói mesmo. Né? Acho que eu já estava nervosa pela picada da agulha e depois que aconteceu foi bem tranquilo, assim. E eu apliquei e não fui fazer atividade física. Eu apliquei, era à noite, e eu só andei um pouco, eu fui numa aula da faculdade, e depois voltei para casa e fiquei descansando aquela noite. Então, não li nada na bula sobre atividade física, não tem nada disso, mas como é uma recomendação das insulinas, né, não serem aplicadas nos músculos que vão ser trabalhados naquele dia, eu mesma optei por não fazer atividade física naquela noite, não ir na academia naquela noite. Somente fui na faculdade e voltei. É isso, gente. Mudou minha vida e quem nunca tiver ouvido falar dela, eu espero que, se puder comprar, se for indicado para você, para mim valeu a pena. Espero que para você também vale a pena, porque mudou realmente a minha vida. Não tive nenhuma crise de dor desde o tratamento. É isso, eu espero que eu tenha ajudado. Até a próxima.